me seguirá, Senhor. Tua bondade, Eles louvam mais uma vez. és fiel em todo tempo. Aproveite para adorar a Deus nessa noite, nesse último Em louvor. todo tempo. Diga tu que Ele é és tudo que você precisa. tão bom. Que Ele é bom e a bondade dele é grande. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia! Aplauda o Senhor nessa noite. Diga a Ele que Ele é poderoso, que Ele é santo, que Ele é bom, que Ele é provedor. Palavras foram lançadas aqui nessa noite, irmãos, de que Deus Ele proverá, de que Ele fará o impossível nas nossas vidas, e eu creio nisso. Amém? Botei vocês de pé porque eu sinto que está faltando treinamento para nosso grito de guerra. Quando fala, cadê os varões dessa igreja? O pastor pergunta aqui nos domingos e fica cada um de alguma coisa, miau, né? Eles falam, cadê os gatinhos? Eu sou gatinho, mas só para minha esposa. Mas aqui nós somos leões, amém? Nós somos poderosos, nós carregamos a atmosfera dos céus. Então, o nosso brado de guerra, sempre quando o pastor Jetson falar, vai ter uma hombridade, a gente vai falar, ahu! Vamos treinar? É só isso, ahu! Pra gente, porque lá no CIA é assim também. Então, quando o pastor Jetson anunciar, cadê o hombridade da igreja? Como é que a gente vai dizer? Ahu! Simples, bem objetivo, amém? Aproveitando que vocês estão em pé, irmãos, vamos ler em Lucas, no capítulo de número... Lucas capítulo 8, os versículos 26 até o versículo 38. É um texto que fala sobre a autoridade de Jesus sobre os espíritos demoníacos. Mas não apenas sobre isso. Ele mostra a transformação de um homem improvável. Ele mostra a atuação de Jesus na vida de alguém que não tinha mais perspectiva, que não tinha mais solução, que ninguém dava nada por ele. Mas quando ele se encontrou com o autor da vida, com Jesus Cristo, houve uma mudança genuína. E eu quero falar sobre isso nessa noite. Diz assim, Lucas capítulo 8, versículo 46. Então chegaram à região dos Gadarenos, do outro lado do mar da Galileia. Quando Jesus desembarcou, um homem possuído por demônios veio ao seu encontro. Fazia muito tempo que ele não tinha casa nem roupas e vivia num cemitério fora da cidade. Assim que viu Jesus, gritou e caiu diante dele. Então disse em alta voz: por que vem me importunar, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico que não me atormente. Pois Jesus já havia ordenado que o espírito impuro saísse dele. Esse espírito tinha dominado o homem em várias ocasiões. Mesmo quando era colocado sob guarda, com os pés e as mãos acorrentados, ele quebrava as correntes e, sob o controle do demônio, corria para o deserto. Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, pois havia muitos demônios dentro do homem. E imploravam que Jesus não os mandasse para o abismo. Ali perto, uma grande manada de porcos pastava na encosta de uma colina. E os demônios suplicaram que ele os deixasse entrar nos porcos. Jesus lhes deu permissão. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada se retirou pela encosta íngreme para dentro do mar e se afogou. Quando os que cuidavam dos porcos viram isso, fugiram para a cidade próxima e para os seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Uma multidão se juntou ao redor de Jesus. E olha o detalhe, irmãos. E eles viram o homem que havia sido liberto dos demônios. Como ele estava? O versículo diz: estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. E todos tiveram medo. Os que presenciaram os acontecimentos contaram aos demais como o homem possuído por demônios tinha sido curado. Todo o povo da região dos Gadarenos suplicou que Jesus fosse embora, pois ficaram muito assustados. Então ele voltou ao barco e partiu. O homem que tinha sido liberto dos demônios suplicou para ir com ele,
Mas Jesus o mandou para casa, dizendo: volte para sua família e conte a eles tudo o que Deus fez por você. O homem foi pela cidade inteira, anunciando tudo o que tinha sido feito por ele. Coloque a mão no seu coração nessa noite, antes de você sentar. Pai, nessa noite eu vejo homens, como o Edgar disse, que são chamados de profetas, reis e sacerdotes. Homens improváveis muitas vezes, homens desacreditados, homens que um dia foram tidos como escória, mas hoje, a partir do encontro que eles têm contigo, ou que eles terão contigo, eles são chamados de profetas de uma nova estação na vida deles. Eles são chamados de reis para governar o ambiente ao seu redor. E são chamados de sacerdotes para combater o pecado, a falta de fé, e para estimular aqueles que estão ao seu redor de uma espiritualidade verdadeira. Contempla o coração dos teus filhos, olha para a necessidade deles nessa noite e faça com que os teus filhos se vejam em ti, libertos, curados, abençoados, felizes, transformados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tome seu assento. O nosso líder do CN Homens, nosso irmão Anderson, cadê ele? Tá lá atrás, ó. Olhem lá, ele está acenando com a mão ali. Pediu para eu dar um aviso para vocês, que nós temos um CN Homens que está se estruturando, está crescendo, está planejando grandes coisas. Mas a nossa igreja funciona através de pequenos grupos de comunhão. Então, se você chegou aqui na igreja, né, se sente um pouco deslocado, tem um pouco de dificuldade de se integrar com os outros homens, no final do culto, procure o nosso irmão Anderson, que nós temos um projeto aqui na igreja de grupos de comunhão. São grupos de fortalecimento, de comunhão e de unidade. De forma que, se você mora, por exemplo, na Ocidental, Novo Gama, né, se você mora no Morada Nobre, nós temos a intenção de criar pequenos grupos que são de reuniões frequentes, né, de integração, até que você se torne, de fato, né, em unidade com o ministério do CN Homens. Amém? Quantos aqui estão nos visitando pela primeira vez, que estão a convite de alguém aí, de algum dos nossos irmãos? Levante a mão aí, só para a gente conhecer vocês. Glória a Deus. E a galera está bem na frente aqui. Tem mais alguém aí atrás? Glória a Deus. Deus abençoe vocês, que o Senhor abençoe a vida de vocês. O resto dos barbudos aqui são nossos, né? Então que Deus continue abençoando o seu ministério. Vocês ouviram o texto que eu acabei de ler, irmãos? E ele é um texto que fala, como eu disse na introdução, sobre alguém que era considerado um problema para a sociedade em que ele se encontrava. Esse era um homem que não trazia nenhuma perspectiva de ser admirado, honrado. Era uma pessoa que trazia problemas para a localidade onde ele se encontrava. E muitas vezes, nós como cristãos, nós temos, e principalmente homens, como o Igor bem disse, nós temos um grande desafio na nossa vida, porque nós nos decepcionamos na nossa caminhada cristã, principalmente homens que são chamados para liderar, para exercer autoridade e ministério, porque nós modelamos a nossa vida com grandes personagens bíblicos. Nós gostaríamos de ter a mesma coragem e a mesma nomenclatura de amigo de Deus que Davi tinha. Quantos aqui gostariam de ser tão valentes, poderosos ou audazes e cheios de unção como Davi foi? Que era multifacetado, ele tocava harpa, né? Ele era combatente da funda, era como é que chama? Canhoto, né? Que acertava um fio de cabelo, como geralmente esses canhotos, eles agiam. Não lembro se era uma das tribos de, não sei se era Gade, ou sei lá, que eram como é que chama? Canhotos, e tinham muita habilidade com as mãos. Nós vemos Davi como sendo um exímio pastor. Quantos de nós gostaríamos de ser como Moisés, chamados de amigos de Deus? Ou na verdade como Abraão? Quanto nós
Quantos de nós gostaríamos de ter a mesma autoridade de Gideão, de um anjo aparecer para nós e falar assim: olha, eu te chamei para uma grande obra. Mas poucos de nós conseguimos nos ver ou nos perceber como esses homens de fé. Eles têm muito o que nos ensinar. Mas nessa noite, irmãos, Deus, Ele nos motiva a olharmos para a nossa história cristã com expectativa poderosa de que esse homem gadareno, ele traz ensinamentos para que a nossa fé seja fortalecida. E eu digo que nós, às vezes, nos frustramos, nos decepcionamos e a nossa caminhada parece ser muito dificultosa, porque nós nos vemos sempre aquém ou abaixo daquilo que nós achávamos que nós deveríamos ser. Mas nessa noite eu quero dizer para você, homem valoroso, que não se trata de você. Assim como não se tratava de Davi e das suas habilidades, não se tratava de Moisés e das suas habilidades, não se tratava de Gideão, de Abraão, dos homens como Paulo. Se trata da realidade de um encontro sobrenatural com um Deus poderoso que nos transforma, com um Deus maravilhoso que nos liberta, com Jesus maravilhoso que nos perdoa e nos dá uma nova expectativa de vida. Sabe, irmãos, o Senhor, Ele disse em João capítulo 6, versículo 37, que todo aquele que o Pai dá, vai a Ele. Ele diz: tudo ou todo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Observem que a palavra diz que aquele que o Pai dá, vai até ele e ele não lança fora. Mas você não acha engraçado que esse homem gadareno, ele implorou para Jesus para segui-lo? A Bíblia nos diz, como no final do versículo eu disse, que o homem que tinha sido liberto dos demônios suplicou para ir com ele, mas Jesus o mandou para casa. É como se fosse uma incoerência. A Bíblia diz que todo aquele que o Pai chama, Ele não lança fora. Mas ao mesmo tempo havia um homem que era considerado escória daquela cidade, que era considerado improvável, que era uma pessoa não grata, né? Como está na moda hoje nas mídias sociais. Ele era um cara problemático. Ele era um cara que ninguém dava nada por ele. Ele era uma pessoa possuída por demônios. E quando Jesus entra na vida dele, há uma transformação, há uma libertação, há um sozo, uma cura. E ele implora para Jesus para segui-lo, mas Jesus diz não. Só que isso pode ser encarado como uma incoerência, mas eu quero mostrar para você, irmãos, que aquele que verdadeiramente é liberto pelo Senhor, que vive uma nova vida, não tem medo de ser honrado onde antes ele era envergonhado. Você entende isso? Se você é transformado pelo Senhor, se você tem um encontro poderoso com uma nova realidade, Deus, Ele quer honrar você, onde antes você foi motivo de vergonha. Onde antes escarneciam para você e olhavam para você dizendo: esse não vale nada, não vai dar em nada. É nesse lugar que Jesus, Ele vai fazer com que você mostre o poder e a autoridade dEle na sua vida. Isso pode ser em relação ao seu local de trabalho? Pode ser ao seu local de geografia. E eu tenho um dos meus discípulos, agora ele está na CN do Gama, irmãos, que ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. E a casa dele era um local onde antes de terem esse encontro, eram promovidas festas, eram promovidos bacanais e grandes festas à madrugada, que muitas vezes ele era necessário ser acionado pela PM, os vizinhos ligando. Mas quando ele teve um encontro com uma nova realidade, ele pensou em se mudar. Mas ele teve um direcionamento por Deus, dizendo: não saia do local onde você foi escória. Porque é nesse local que eu quero fazer com que o meu nome seja glorificado na sua vida.
E eu sei, irmãos, que ele começou a transformar aquele ambiente, que era um ambiente antes perturbado, de inimizade, de conflitos, em um ambiente, uma atmosfera de que Deus havia chegado naquele local. Jesus passou na vida dele, e onde Jesus passa, acompanha a atmosfera para o seu local de influência. Por isso eu gostei tanto da palavra do Edgar, que diz que nós somos formados, transformados em profetas, reis e sacerdotes de uma nova realidade. Sabe o que aconteceu? Os vizinhos conheciam o pastor Jedson. E eles disseram para o pastor Jedson: pastor, fulano de tal passou a frequentar a sua igreja? Ele falou: sim, tem ido. Por que você diz isso? Não, eu percebi. Porque a casa dele agora se tornou uma paz que a gente não entende. Sabe o que eu quero dizer para você, homem de Deus? Que você, quando tiver um encontro com o maravilhoso Jesus, aquele ambiente na sua vida que está desorganizado, atribulado, que está cheio de pecado, de transgressão, de tristeza, depressão, ele se transformará na realidade dos céus nessa terra, em nome de Jesus. Ela glorificou a Deus pela conversão daquele homem, e ela não era evangélica. Essa vizinha falou: glória a Deus pela mudança na vida dele. Sabe, irmãos, quando você tiver um encontro com a sua nova realidade, a sua esposa, ou a sua namorada, a sua noiva, a sua companheira, ela vai olhar para você e vai glorificar ao Senhor pelo que você fez. Quando você tiver um encontro com a nova realidade, com Jesus libertador, os seus filhos olharão para você e sentirão orgulho de quem você se tornou. Os seus colaboradores na sua empresa verão a diferença. Ei, nessa noite eu estou pregando sobre transformação de vida que vem de Jesus, para mostrar que não somos por nós, não é por nós, mas é por Jesus que nos transforma. Sabe, existem 3 motivos básicos pelos quais Jesus não permitiu que aquele gadareno o seguisse. E antes disso eu quero fazer um comentário. Sempre quando nós lemos esse versículo, ele é citado nos 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. Em Mateus capítulo 8, versículo 28 a 33, fala sobre isso. E aí tem um detalhe que talvez, se você ler na sua Bíblia, você pode achar uma certa incoerência. Porque na passagem citada por Mateus, é citado que quando Jesus chega nessa terra dos gadarenos, haviam 2 endemoniados, enquanto Marcos e Lucas citam que havia apenas um. Na verdade, a citação de Lucas e de Marcos, ela foca apenas naquele endemoniado que dava mais problemas. Mas de fato, Mateus ele cita como se tivessem chegado 2. E sempre quando a gente cita esse texto, se você olhar nos 3 evangelhos anteriores, de Mateus capítulo 8, versículo 28, Marcos capítulo 5, versículos 1 a 20, e esse texto que nós lemos, nos versículos anteriores, vocês vão ver que Jesus, antes de chegar nessa cidade, ele passa por aquela passagem em que os discípulos estão no barco com Jesus e vem uma grande tempestade, vem um grande vendaval, e os discípulos amedrontados com medo da morte, medo do naufrágio, medo da tempestade, viram para Jesus e falam: Jesus, não te importa que morramos? E Jesus acalma a tempestade. Sabe, alguns escritores cristãos atribuem essa passagem, antes de Jesus chegar nessa terra de Gadara, que era uma terra que não era dos judeus, era uma terra que era ocupada por pessoas que não serviam ao Senhor, não tinham compromisso com Deus, e eu vou citar o motivo pelo qual Jesus chegou nessa cidade. E alguns dizem que essa tempestade veio do diabo, que essa tempestade foi um levante do inimigo contra Jesus. Eu tenho a perspectiva de discordar. Aquela região, naturalmente, é uma região abaixo do nível do mar, o mar da Galileia, né? Ou lago de Tiberíades, ou lago de Genezaré. É um lago que fica ali, divide a região de Israel, e ele fica 50 metros abaixo do nível do mar. De forma que as montanhas ao redor,
elas chegam a 600 metros acima daquele lago. E se você entende um pouco de geografia, né, você sabe que os ventos, quando vêm, a mudança climática, ela gera todo esse vendaval nos mares. Agora, independente, irmãos, ouça isso. Se aquela tempestade, ela veio de forma espiritual, ou se ela foi algo simplesmente natural, eu quero dizer que Jesus está no controle. Jesus não perdeu o controle de nada. E eu quero dizer, irmãos, que Jesus atravessou um mar turbulento para salvar e libertar apenas uma alma, que era considerada escória, lixo, improvável. E o que o Senhor não pode fazer por você, que é chamado de filho amado de Deus nessa noite? Sabe, irmãos, se Jesus atravessou no mínimo 23 quilômetros, que é o percurso de Cafarnaum, onde ele se encontrava um pouco antes, atravessou 13 quilômetros do mar da Galileia até a região de Decápolis, e depois andou mais 13 quilômetros em direção a Gadara, para encontrar apenas um homem, irmãos, e libertá-lo do peso do pecado. Eu digo nessa noite que a mão do Senhor, poderosa mão do Senhor, está estendida sobre a sua vida para trazer libertação, para trazer resposta, para trazer a bênção do Senhor sobre o seu problema. E eu não estou falando isso apenas para te motivar, eu estou dizendo isso porque a palavra diz que aqueles que chegam ao Senhor, Ele de forma alguma lança fora. Os judeus, quando esse gadareno ele foi liberto pelo Senhor, Jesus disse não. Mas eu quero dizer para você que às vezes um não do Senhor, ele significa uma nova porta aberta na sua vida. Talvez você ouviu um não do Senhor a respeito de algo que você queria muito, e você achava que aquilo era espiritual. Você achava que aquilo era o melhor para você, talvez uma mudança de emprego, talvez uma mudança de relacionamento, talvez uma mudança de curso na faculdade. E você teve a porta fechada para você. Esse gadareno teve a porta fechada para ele em relação a algo que ele queria muito. E teoricamente parecia tão bom. Mas Jesus, quando fecha uma porta, ele tem um propósito maior, porque a Bíblia diz que os planos e os projetos de Deus para nós são maiores do que os nossos. Os planos do Senhor para nós são melhores do que os nossos. Então, homem de Deus, se você nessa noite teve uma porta fechada, isso entristece o seu coração, siga o exemplo do gadareno, que diante de uma porta fechada, o que ele fez? E o homem foi pela cidade inteira, anunciando tudo o que Jesus tinha feito por ele. Jesus fechou uma porta para ele, para mostrar àquele homem que ele precisava reconectar a personalidade dele, agora para as pessoas que um dia viram ele como nada. Ele precisava ser honrado onde ele foi vergonha. Ele precisava, irmãos, ser transformador de uma realidade que antes ele vivia. Jesus, ele nos chama, homens valorosos, para transformarmos a realidade que um dia nós vivemos de promiscuidade, de prostituição, de vícios, de tristezas ou de mentiras, para que hoje o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Você recebe isso em nome de Jesus? E Jesus não perdia, irmãos, o foco. Ele atravessou 23 quilômetros para salvar uma só vida. Mas ele não deixou que aquele homem o seguisse. Sabe por quê? Observem comigo, esse homem, ele era judeu? Sim ou não? Vamos lá, para a galera acordar. Esse homem, gadareno, ele era judeu? Não. Os judeus eram um povo extremamente preconceituoso, xenófobo, apartista. Se Jesus permitisse no seu ministério que um homem que agora é liberto, salvo, transformado, o seguisse,
o ministério de Jesus seria prejudicado. Sabe o que eu vejo com isso, irmãos? Que assim como Jesus, nós precisamos ter foco em andar com as pessoas certas. Muitas vezes, aquele irmão, ele é, salvo, liberto, mas você precisa ter a sabedoria de Jesus de andar na atmosfera do seu propósito. Diga comigo, andar na esfera do meu propósito. Isso significa, irmãos, que você precisa avaliar com quem você anda, com quem você se relaciona, não com quem você tem comunhão. E Paulo também nos mostra um exemplo disso. Quando ele e Barnabé tiveram uma desinteligência, cada um seguiu o seu caminho. Talvez algumas vezes, nós insistimos em relacionamentos que não podem mais ser cultivados. Talvez você entenda o que eu estou falando isso, e você precisa abrir mão, pelo propósito de glorificar a Deus na sua vida, de relacionamentos que não estão alinhados com o seu propósito. Jesus, ele não permitiu que aquele homem o seguisse, porque se ele seguisse Jesus, ele teria um problema no seu ministério. Quem? O gadareno? Não. Jesus, ele tinha pressa em cumprir o seu chamado. Mas isso não significa que deixou aquele homem desamparado. O gadareno, irmãos, por outro lado, quando ele recebe o não de Jesus, ele percebe, irmãos, que ele tinha uma missão a cumprir. Quando você tem uma direção de Deus a respeito de qualquer área da sua vida, entenda que você tem um propósito de Deus para ser cumprido naquela porta que foi fechada. Você será enviado para um ambiente, muitas vezes, que se opõe a você. O gadareno, irmãos, ele era uma pessoa extremamente desagradável naquela cidade. A Bíblia diz que ele andava com as suas roupas rasgadas, andava com o seu cabelo despenteado, andava totalmente sujo, imundo, e ele fedia, andava com cadeias nas suas mãos, e nem as cadeias conseguiam prendê-lo. E isso significa que Jesus, quando transformou a vida dele, e ele estava aos pés de Jesus, ele entendeu o seu propósito. Ele entendeu que ele precisava fazer não aquilo que ele se sente confortável em fazer. O que seria melhor para o gadareno? Abandonar aquela comunidade que via ele com tão maus olhos e seguir Jesus para um novo caminho? Com certeza. Jesus, na perspectiva do gadareno, ele seria muito mais feliz se ele abandonasse a velha vida, aquilo que ele viveu, as velhas amizades, e seguisse um novo caminho. Mas sabe o que a gente aprende com Jesus, irmãos? É que a verdadeira hombridade é fazer não aquilo que se sente confortável ou que se quer fazer, mas aquilo que precisa ser feito. Sabe, varão, homem de Deus, a sua hombridade, ela está alicerçada em você fazer aquilo que você precisa fazer e não aquilo que você quer fazer. Porque se a sua vida está nas mãos do Senhor, você não vive mais por você. A Bíblia diz, agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E Ele se move por você, Ele responde por você, Ele te direciona para o caminho que Ele quer que você ande. Hombridade significa, muitas vezes no seu local de trabalho, você abaixar a cabeça, não porque você quer, mas porque você precisa. Porque você precisa mostrar que Jesus, aquele que nos manda dar a outra face, Ele está governando a sua vida. Você precisa muitas vezes dar o braço a torcer para a sua esposa e para a sua companheira, não porque você sente vontade, mas é porque é isso que Deus chamou você para fazer. Ser homem de verdade é fazer não aquilo que você sente vontade, mas aquilo que você sabe que precisa ser feito. Amém? Vou perguntar como pastor Felipe Ottoni, amém ou não amém? Você será... isso aqui eu já falei. Nos 3 evangelhos, irmãos, eles foram ao encontro de Jesus. Sabe um detalhe interessante que eu fiquei me perguntando hoje? Aquele homem, ele estava cheio de capeta, cheio de demônios, cheio de possessão demoníaca. Jesus saiu do meio da terra dele, porque se você olhar os 3 evangelhos, Jesus ele só foi para essa cidade, irmãos, por causa desse homem. Porque a Bíblia nos diz que Jesus vira para eles, e fala assim, atravessemos para o outro lado. Nos 3 evangelhos,
eles atravessam, chegam na região de Gadara, e nos 3 evangelhos diz assim: chegando Jesus à região dos Gadarenos, e foi ao seu encontro um homem possuído de demônios. Foi Jesus que foi ao encontro do Gadareno, ou foi o Gadareno que foi ao encontro de Jesus? Eu te digo as duas coisas. Com isso eu quero dizer que Jesus, nessa noite, você que ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, que você não teve encontro com a nova realidade, Jesus nessa noite, Ele está aqui para ter um encontro com você, para transformar e mudar a sua vida. Mas assim como aquele homem, a Bíblia nos diz que ele foi ao encontro de Jesus. Você está aqui nessa noite para trazer a realidade dos céus para a sua vida e para a sua realidade. Jesus vem ao seu encontro e você, pela graça salvífica de Jesus, está aqui para ter um encontro com Jesus. Ele já estava na casa, ele já está nessa atmosfera e agora ele te convida a ter um encontro real com ele. Os 3 evangelhos dizem isso. E sabe o que me incomoda? Por que aquele homem cheio de demônios não fugiu sabendo que o Salvador estava indo? Sabe, aquele homem estava cheio de capeta, demônio, possessão. Ele poderia simplesmente fugir quando viu Jesus e continuar encapetado. Mas a Bíblia nos diz, em Hebreus capítulo 3, versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o vosso coração, como foi na provocação. Eu acredito firmemente, irmãos, que quando aquele Jesus poderoso entrou no barco e falou para os seus discípulos, vamos ao outro lado, aquele homem e aquele encontro estava marcado na agenda de Deus para ter transformado aquela realidade. E aí eu digo um detalhe para você que talvez você não entenda. Jesus veio para salvar aqueles que se haviam perdido. Sabe quem é formado nessa região de Gadara? Eles eram criadores de porcos. Significa que eles eram impuros, praticavam coisas que não agradavam a Deus. E você pode dizer, Jesus não tinha nenhum compromisso com eles. Mas sabe de onde vêm os gadarenos? Os gadarenos vêm de uma das tribos perdidas de Israel. Gadara vem de Gade. Se vocês pegarem a geografia do Israel antigo, antes do reino salomônico, quando Josué atravessa o Rio Jordão, e ele vai para uma nova terra, eles ocupam a terra a oeste do Rio Jordão, 3 tribos, ou melhor, 2 tribos e meia, ficaram do lado leste. E uma dessas tribos, sabe qual era? A tribo de Gade. Era a tribo de Gade, a meia tribo de Manassés e uma outra que eu não lembro. Alguém lembra? Os bíblicos aí. Ninguém lembra, caraca, galera, vamos fazer um quiz bíblico. Mas eram 2 tribos e meia que ficaram. Uma dessas tribos era de Gade. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que Jesus tem compromisso em salvar e resgatar as ovelhas perdidas de Israel. Aquele homem gadareno, ele era um remanescente, assim como os samaritanos, de uma das tribos perdidas de Israel. Por isso, o termo Gade se tornou gadareno. Se você pegar a geografia de Israel, aquela região abaixo ali do lago de Genezaré, que é o mar de Tiberíades, ele fica exatamente na região de Gade. Onde uma das tribos de Israel se perdeu, chegou o Salvador. E aí vem o terceiro motivo pelo qual Jesus disse não para aquele homem segui-lo. Jesus, ele sabia que aquele povo o rejeitaria. Mas Jesus não permitiu que a salvação ficasse alheia àquele povo. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? Você talvez é chamado para ser a voz de Jesus no meio de um povo que nunca conheceria Jesus pelas suas próprias forças. Ei, Jesus transformou a sua vida, não foi para você ficar calado, para você ficar escondido, para você ficar oculto. Jesus chamou você, levantou você
salvou você, remiu você, para que você trouxesse a palavra de salvação para aqueles que, pela sua própria capacidade, nunca conheceriam Jesus. Entenda, aquele gadareno, ele se tornou Jesus, ou na verdade, se tornou um pequeno Cristo para aquela tribo perdida de Gade. Você pode aplaudir ao Senhor por causa disso? Não foi só porque Jesus queria que aquele homem fosse honrado onde antes ele foi envergonhado. Jesus queria que aqueles homens normais, que eram os certinhos, eles fossem confrontados com a necessidade que eles tinham também de uma transformação. Naquela comunidade, irmãos, quem era o homenzinho torto? Era o gadareno, não era? Quem era o indesejado? Era o gadareno. Quem era aquele que era considerado fora dos padrões? Era o gadareno. Mas quem rejeitou Jesus não foi esse gadareno. Foi a população que precisava ser livre daquele mal. A população que precisava ser livre daquele mal, quando tiveram um encontro com Jesus, rejeitaram, ficaram assustados. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? Você, além de ser honrado, onde você foi motivo de humilhação, no local onde você era opróbrio, Deus vai fazer com que a honra de Deus caia sobre a sua vida. Mas Ele também vai fazer, irmãos, com que o nome dEle seja glorificado, conhecido, afirmado, testemunhado através da sua vida. Os homens que rejeitaram Jesus tiveram a oportunidade de ser resgatados pelo testemunho desse homem. E eu glorifico a Deus por isso. Lembrando, acabamos de ter, e eu quero que no final você aplaude o Senhor desse testemunho que eu vou dar. Eu vou me antecipar. Cadê o nosso irmão Paiva? Está ali atrás. Pessoal, olhem para o irmão Paiva ali. É um dos nossos churrasqueiros aí do CN Homens, que a gente vai fazer um encontro em maio. Amém, hombridade? Em maio, anote na sua agenda. Eu não sei o dia ainda, que eu tenho que me reunir com a galera. Mas em maio teremos o nosso encontro hombridade. Mas o nosso irmão Paiva me trouxe um pouco antes de começar o profético, que hoje ele foi ao médico e trouxe o laudo confirmativo da cura do seu filho de um câncer. O Senhor curou o filho do nosso irmão, Luan, aqui nessa igreja. Ele me trouxe a informação: pastor, está confirmado, o meu filho está curado. E quem faz isso é Jesus, aleluia! Jesus cura, salva, liberta e batiza com o Espírito Santo. Aí, sabe o nosso pastor Josué Gonçalves? Eu já estou terminando. Eu amo vocês. Para dizer que eu não falo só quando a igreja está cheia de todo tipo de gente, né? Só os varões aqui. Eu amo vocês, em nome de Jesus. Sabe por que Jesus correu tanto risco em realizar uma travessia tão perigosa, tendo que enfrentar ainda a fúria da natureza? Pastor Josué Gonçalves, num dos comentários, ele diz: o Senhor cruzou o mar da Galileia, enfrentou uma tempestade sem precedentes, simplesmente para ir atrás de um homem endemoniado. Um moribundo, um homem considerado louco pela sociedade. Ei, Jesus morreu na cruz para dar vida para mim e para você, considerados antes improváveis, escória, mas Ele morreu, se sacrificou, derramou o seu sangue para que hoje nós tivéssemos acesso a um novo nome de filhos amados de Deus. Aleluia. Jesus teve que, olha só um detalhe, irmãos, e aí vem um outro ensinamento. Lucas capítulo 8, abra para mim aí, irmão Natanael. Lucas capítulo 8, versículo 29. Talvez você tenha passado por dificuldades e você fala: mas foi tão fácil para o gadareno e para mim é tão difícil seguir uma vida de santidade. Olha o que a Bíblia nos diz. Pois Jesus já havia ordenado que o espírito impuro saísse dele. Esse espírito tinha dominado o homem em várias ocasiões, mesmo quando era colocado sob guarda, com os pés e as mãos acorrentados. Sabe o que a Bíblia nos traz a respeito disso, irmãos?
que Jesus precisou insistir, repita comigo, insistir, para que aquele demônio saísse da vida daquele homem. Se Jesus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, precisou mandar para aquela legião de demônios mais de uma vez: aparta-te desse homem para ser santificado, liberto e curado. Eu quero dizer para você nessa noite, que você deve, como homem de Deus, chamado para uma transformação, persistir no caminho da santidade. Persista, insista, não desista de buscar a santidade. Aquele homem não foi liberto na primeira vez que Jesus mandou que a legião saísse. Sabe quantos homens, soldados romanos, eram constituídos para formar uma legião? Segundo a história, uma legião romana era composta por 6.000 homens. Sabia, pastor Ezequias? 6.000 homens é gente para dar e vender. Imagina um homem possesso por 6.000 demônios. Talvez não seja esse o número total que aquele homem estava possuído. Mas Jesus, ele perguntou para aquele endemoniado qual era o nome dele, porque ele queria que os discípulos vissem e ouvissem que Jesus tinha poder para libertar um homem de todos os males que acometem ele, mesmo que esse mal ele seja muito grande. Ei, Jesus nessa noite, ele tem poder para libertar você do mal que te acomete, do problema que te aflige, da tristeza que você carrega há muito tempo, do fardo que há muito tempo você carrega, porque Jesus, ele é poderoso para fazer suficientemente mais, e como disse o pastor Jefferson no domingo, superabundantemente mais do que nós pedimos e pensamos. O que você precisa fazer nessa noite é ir ao encontro de Jesus, é permitir-se que esse chamado de Jesus para você, ele seja eficaz nessa noite. Jesus precisou insistir para que aquele demônio ou aquela legião, ela saísse do corpo daquele homem. Insista, irmãos, na sua santidade. Insista na sua família. Insista em perseguir os seus sonhos. Não desista de buscar, clamar, implorar e pedir para Jesus, para Ele vir ao seu encontro. Nem sempre onde você é necessário, você é bem-vindo. Aquele homem gadareno, antes ele não era bem-vindo e também não era necessário, porque ele só trazia problemas. Mas a partir do encontro com Jesus, ele passou a se tornar necessário naquele lugar. Deus está dizendo para você, homem, nessa noite, que você, onde você colocar o seu pé, onde você for chamado para o Senhor, para exercer o seu testemunho, o seu dom profético, o seu sacerdócio e o seu reinado, você será necessário para trazer uma nova realidade para aquele lugar. Quantos recebem isso? Nem sempre onde você é necessário você será bem-vindo. Aquele gadareno que antes era desnecessário e mal visto, agora ele era necessário no meio de um local onde ele não era bem visto. Talvez você esteja insatisfeito no local onde você está hoje, mas renda-se à vontade de Deus, porque você passará a ser necessário para a transformação daquele ambiente, porque não se trata de você, novamente eu repito, se trata de Jesus. Amém? Para terminar, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. João 8,36. Jesus, ele nos chama, irmãos, para uma liberdade nele, que não significa libertinagem. E eu vi no Instagram, nessa semana, uma publicação que foi muito interessante. Um homem, ele está com um violão na mão, e ele diz: liberdade é eu poder pegar esse violão, virar de cabeça para baixo e tentar tocar. Isso é liberdade. Mas não significa que seja o certo a se fazer. Eu posso pegar o violão e na liberdade que eu tenho, eu simplesmente pegar o violão e tocar com as notas desafinadas. Isso é liberdade, mas isso não é harmonia com o propósito. A verdadeira liberdade é você se submeter àquele que pode fazer por você muito mais do que você pede e pode. Porque quando você pega o violão, coloca no jeito certo,
com a liberdade que Deus te deu e começa a tocar, Deus começa a fazer a harmonia dele na sua vida. Portanto, nessa noite nós somos chamados sim a uma liberdade de fazer escolhas, mas a escolha que Deus quer de mim e de você é a escolha de viver uma vida de santidade em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Passei 10 minutos e eu quero deixar, antes de nós fazermos a oração final, que você que ouviu essa mensagem e sente que alguma área da sua vida precisa ser destravada, precisa ser ungida, eu quero, e essa palavra eu tive, esse direcionamento na verdade eu tive enquanto eu estava meditando nessa palavra. Talvez você precisa ungir ou modificar o ambiente, a atmosfera, o local do seu carro, que antes era um carro que você usava para coisas que não agradavam a Deus. Talvez a sua casa seja um local carregado de uma atmosfera que precisa ser transformada. Eu quero te convidar ou te autorizar no final do culto a ungir as suas mãos, e eu quero novamente me amparar na palavra do Edgar, que você é rei, profeta e sacerdote. Você vai pegar esse óleo, levanta ele aí, ô Fabão. E você, a partir dessa oração de transformação, ou de arrependimento, ou de comprometimento com o Senhor, você vai pegar na sua mão um pouco desse óleo, em nome de Jesus, e você vai consagrar aquilo que antes era utilizado para um outro propósito. Talvez vai ser seu carro, talvez vai ser sua carteira, em que os seus gastos eram utilizados para coisas que não agradavam a Deus. As suas faturas, elas vinham com nomes ou com ações que não glorificavam a Deus. Você vai passar a mão nesse óleo, e simbolicamente você vai consagrar aquilo que antes era utilizado para um outro propósito, para a honra e glória do Senhor, amém? Talvez você vai chegar na sua casa e consagrar o seu leito, dizendo: Senhor, eu quero fazer um novo ambiente na minha casa. Eu quero que o meu veículo seja transformado para ser a manifestação da glória de Deus. Talvez seja em você mesmo, e eu quero estimular você a começar a exercer essa vida nova em Jesus, consagrando você mesmo e dizendo: eu sou uma nova criatura em Jesus. Ei, você é chamado para transformar a realidade que está ao seu redor. Você é chamado para ser um novo filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E lembre-se, Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. O apóstolo Paulo fala isso em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. E por isso eu quero que você repita comigo: Senhor Jesus, que a tua graça seja abundante na minha vida e transforme o meu viver, que me liberte das más influências, que me liberte dos maus pensamentos. Eu quero viver uma nova vida em Ti. Eu quero crescer, eu quero obedecer, eu quero florescer em Ti, Jesus. Ajuda-me, Pai, em nome de Jesus. E agora você que fez essa oração, segura essa. O Senhor diz para você: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você